Fala minha galerinha, tô de volta em mais uma videoaula para falar agora sobre um tema muito importante, ainda mais para você que pensa em fazer uma prova de concurso militar, ESA, SpaceX, Colégio Naval. Isso aqui, ó, é recorrente demais, invasões estrangeiras, tá bom? É um assunto muito importante. A gente dividiu ele em duas partes. A parte 1 vai falar sobre os aspectos das famosas invasões francesas ao nosso território. Depois a gente vai falar da mais famosa ainda, invasão holandesa ao nosso território. A mais famosa por ter sido a mais duradoura, a mais presente, a mais contundente, verdadeiramente substancial essa invasão holandesa ao nosso território, lá no Nordeste. Beleza? Para falar das invasões estrangeiras, a gente tem que começar com uma conceitualização. O que é isso? Invasão estrangeira é todo o nome das tentativas de colonização efetiva que tiveram aqui no Brasil que não foram portuguesas. Ah, professor, mas Portugal também invadiu a gente. Concorda aí. Estamos fechando junto nisso aí. Mas, quando a gente fala em invasão estrangeira, a gente deixa de lado essa invasão, né? Por quê? Para a historiografia tradicional também, a chegada dos portugueses aqui é uma descoberta, é um relacionamento direto e tudo mais. A invasão, quando a gente tem essa visão, né? Porque naquele momento a colônia era portuguesa. Então, se a colônia era portuguesa, quando a França tentou se colocar aqui, quando a Holanda tentou se colocar aqui, essa invasão ela foi o quê? Estrangeira. Então, vamos pensar para nós, como brasileiros, tanto a invasão francesa, quanto a invasão holandesa, quanto a colonização portuguesa são invasões estrangeiras, mas a gente não pode ser anacrônico, tem que pensar no passado nessa relação. Divididos aqui em duas partes, como eu falei. Parte 1 a gente vai falar da França, que é a parte mais simples, tá? É a parte que comumente menos cai, e vai ter a parte 2 no segundo vídeo, que a gente vai falar especificamente das holandesas, tá bom? As invasões aqui estrangeiras francesas são divididas em duas, são duas grandes invasões. A primeira, a França Antártica, no Rio de Janeiro, e a segunda, a França Equinocial, no Maranhão, no Nordeste brasileiro. O que é importante, a gente lembra quando fala em francês do nosso território, daquela famosa frase que é atribuída ao rei Francisco I, né? O rei francês, que ele diz que queria saber qual era a cláusula, né? O testamento de Adão que dava aos portugueses e aos espanhóis a exclusividade, o poder de mando aqui nessas possessões além do Atlântico, porque Portugal e Espanha saem na frente da expansão marítima. Logo em seguida existem dois tratados, a Bula Intercoetera ou Coetera de 1493 e o famosíssimo Tratado de Tordesilhas de 1494, onde de fato é o território de forma unilateral, né, para o resto da Europa, ou seja, Portugal e Espanha fazem ali o tratado e o resto da Europa que se dane. Os territórios aqui recém-descobertos estavam divididos entre espanhóis e portugueses. A França nunca aceita isso. E é constante a presença francesa no nosso território desde os primeiros anos do século XVI. Isso vai ser muito comum no Rio de Janeiro. Quem assistiu um videozinho passado meu, quando eu falei, né, do início da colonização, quando eu falei desse período pré-colonial, eu brinquei com a questão dos franceses. Em Cabo Frio, por exemplo, eles foram bem contundentes lá, eles eram muito espertos nesse relacionamento com os indígenas. O que é bem interessante é que esse relacionamento com os indígenas passava pela figura de um camarada chamado Truchman. Um camarada que vai estar nos livros de história como o famoso intérprete. O intérprete, ou seja, o camarada que vinha, o francês vinha, fazia um relacionamento ali de extração do pau-brasil através do escambo. A mesma coisa que os portugueses faziam. Os franceses vinham para cá, mas de forma ilegal, sem saber, sem a posse naquele momento era portuguesa. Beleza, eles vinham para cá de forma ilegal e faziam esse relacionamento com os indígenas. E eles deixavam alguns camaradas vivendo entre os indígenas. Esses camaradas eram intérpretes, que na linha geral tinham o nome de Truchman. Né? Essa figura é bem importante, caso caia na sua prova você sabe o que eles são. Falando especificamente da França Antártica, a gente tem que lembrar os objetivos dessa expedição. O Rio de Janeiro era um polo muito importante, porque representava um local de ligação direta do Atlântico Sul com a região das especiarias, que era o comércio que estava fazendo mais sucesso na época até então, e além disso apresentava uma condição substancial de pau-brasil. Então a gente tem a tentativa de instalar núcleos colonizadores, com o pau-brasil sendo o produto principal a ser retirado,
e a tentativa de interferir no comércio com as Índias, no comércio das especiarias, ou seja, atrapalhar um pouco o português nesse processo, chegar um pouco lá na região oriental do nosso planeta. Entre as figuras de destaque dessa França Antártica aqui no nosso território, a gente tem o famosíssimo Nicolas Durand de Villegagnon. A França Antártica ela foi estabelecida na ilha de Sergipe, que é a atual ilha de Villegagnon, onde está lá a sede da Escola Naval. A Escola Naval na Baía de Guanabara, né? Escolheram uma ilha na Baía de Guanabara por questões de proteção e por ali eles estarem bem estabelecidos com os indígenas tamoios, né? Essa amizade foi muito contundente. O Durand de Villegagnon foi o grande comandante, muita gente coloca ele como o grande líder, o grande aspecto, o grande iniciador de tudo, mas a gente tem que entender a França Antártica como um conjunto de forças, né? O Durand de Villegagnon não fez nada sozinho, né? Ele sozinho tinha pouco poder, pouca influência até então, ele não conseguiria fazer um empreendimento tão grandioso como uma tentativa de criação. Não uma tentativa, eles criaram de fato uma colônia aqui no nosso território, na Baía de Guanabara. A gente tem também o Henrique II, que era o rei francês do momento, assim como o Gaspard de Coligny, né, que era um almirante francês muito importante, e o Duque de Guise, que era um cardeal de Lorena, também bastante importante na França, né. Esses quatro camaradas aqui eram os grandes líderes dessa expedição, os grandes incentivadores, tanto financeiramente quanto logisticamente dessa expedição. O que é importante aqui é que essa própria organização já mostra pra gente um problema que os franceses vão enfrentar. A gente tem o Duque de Guise sendo católico, e a gente tem o Gaspard de Coligny ligado às causas protestantes. A gente pensa, esse momento aqui está explodindo na Europa a questão das reformas, as reformas religiosas, a quebra do monopólio sobre o cristianismo, ou seja, o monopólio que até então era da Igreja Católica, agora é um racha dentro da Igreja Católica, grupos passam a atacar a Igreja Católica intelectualmente e surgem outras matrizes, outras religiões. Aí você tem o luteranismo, você tem o calvinismo, né? Você tem uma questão mais ligada à política na Inglaterra com o anglicanismo, e essa divisão faz com que a França tenha uma guerra religiosa muito forte, porque o calvinismo vai influenciar a criação de uma ideia, na verdade não é a criação. Os huguenotes, né, o huguenotismo francês é uma inspiração direta do calvinismo. Então, esses protestantes franceses vão ter relação muito conturbada com os católicos, e lá a França vai ser um polo de disputas muito grande. Aqui, esse polo de disputa muito grande vai vir, e vai ser bem marcante, porque o Duque Guise vai ser católico, o Gaspard de Coligny protestante. De início eles não vão se dar muito bem já aqui num primeiro momento. Muita gente erra ao dizer que a França Antártica foi um polo de resistência, um polo de significado de tolerância religiosa. Não, a França Antártica não teve tolerância religiosa. Teve a presença de protestantes marcantes aqui no nosso território, né, ali na Baía de Guanabara, mas não foi um ponto de tolerância religiosa. Houve, inclusive, internamente brigas religiosas. O que é importante nisso tudo é que desde o primeiro momento que a França Antártica se estabelece, a gente já tem um problema muito grande do Nicolas, um problema de relacionamento, tá? Do Nicolas Durand de Villegagnon com os demais. Ele tem um relacionamento muito conturbado, ele era um cara muito duro nas suas palavras, ele era um cara conhecido como muito mandão, então ele não tinha muito trato com as pessoas. Esse tipo de característica vai acabar prejudicando um pouco os passos da França Antártica aqui, porque essa primeira amizade inicial de aliança com os tamoios vai começar a ser um pouco quebrada a partir do momento que o Nicolas Durand de Villegagnon coloca esses tamoios para trabalhar e não oferece tantos benefícios a eles. Um ponto também bastante importante é que a partir das guerras religiosas lá na França, o rei Henrique II não tem mais condições financeiras de mandar dinheiro aqui para a França Antártica e acaba o quê? Se afastando dessa expedição. Quando ele se afasta do empreendimento da França Antártica, a França Antártica entra em crise direta. O Nicolas Durand de Villegagnon volta para a França Antártica, deixa a França Antártica desguarnecida, e é esse o momento que os portugueses aproveitam para fazer um ataque para, enfim, derrotar esses franceses aqui no nosso território. Eles ficam por mais ou menos 12 anos aqui, e o grande líder dessa expedição que derrota os franceses é um camarada chamado Estácio de Sá, né? Estácio de Sá, que era sobrinho do governador-geral daquele momento, que era o Mendy Sá. A gente vai ver que a família de Sá tem bastante sucesso no nosso território
nos próximos anos. O primo dele, o Salvador Correia de Sá, o primo do Estácio de Sá, vai se envolver num problema grande também mais tarde. A família de Sá vai ter uma continuidade importante no nosso território, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Ele vai liderar a expulsão dos invasores franceses e em 1567, de fato, acaba essa invasão francesa no nosso território, mas nesse mesmo ano o Estácio de Sá é atingido por uma flechada, uma flecha envenenada no seu olho e morre mais ou menos um mês depois por conta desse ferimento. Mas antes disso, já em 1565, ele funda a cidade do Rio de Janeiro, uma região que hoje está bem diferente do que era naquele momento, que é a região da Urca, entre o Morro do Pão de Açúcar e o Morro Cara de Cão, surge a cidade do Rio de Janeiro, que depois é transferida para o Morro do Castelo, que também não existe mais. Aquela velha mania dos nossos representantes não respeitar as origens históricas do nosso país, da nossa cidade. Essa cidade, São Sebastião do Rio de Janeiro, é o nosso Rio de Janeiro, a nossa cidade do Rio, que já tem bastante tempo de existência. Toda essa estrutura aqui, a gente tem que pensar também no seguinte: essa liderança do Estácio de Sá vem apoiada por jesuítas portugueses que viam nesse polo protestante da Baía de Guanabara o quê? Um risco, uma ameaça à colonização portuguesa, que era de matriz católica. Ou seja, quando de repente os camaradas chegam lá e tem no meio deles um monte de protestante, um monte de huguenote, e meu amigo, manda vazar, não pode. Aqui nossa estrutura é o quê? É portuguesa, é católica, nada de protestante. Agora falando um pouco sobre a França Equinocial, a França Equinocial já é bem depois num outro contexto, no contexto da União Ibérica, tá? Que contexto é esse da União Ibérica? Pega um videozinho que eu mandei, tem até uma paródia sobre a União Ibérica, que é bem bacana, você pode estudar um pouco mais, o período de 1580 a 1640, que vai ser caracterizado pela influência da Espanha sobre o reino português, ou seja, a coroa espanhola vai comandar a coroa portuguesa. Portugal e Espanha vão ter o mesmo rei, que vão ser diferentes só pelo nome, só vai mudar de nome. Aqui na Espanha ele é determinado nome, tem um determinado nome, aqui em Portugal ele tem um outro nome, mas é o mesmo. Lá no Maranhão tem um debate em torno disso, tá? A gente está falando de 1612 a 1615, um período muito curto, muito curto, tá, galera? Quando a gente fala em história, cara, 3 anos não é nada, 3 anos não é nada para a história. Maranhão, São Luís, tem um grande debate, durante muito tempo a historiografia decidiu e definiu que a cidade de São Luís foi fundada por franceses, foi a primeira e única cidade, capital brasileira fundada por estrangeiros que não portugueses. Mas há um debate atual levantado por alguns historiadores, uma historiadora, inclusive lá do Maranhão, que ela defende a ideia de que, na verdade, os franceses ficaram aqui tão pouco tempo que eles nem tiveram tempo, condição de estabelecer de fato um polo administrativo. E para se ter uma capital, uma cidade, não uma capital, uma cidade de fato, você tem que ter o quê? Um polo administrativo. Ela dizia que, na verdade, esse contato da França Equinocial, ela diz que esse contato da França Equinocial foi tão pequeno, foi tão ilusório que não teve tempo de fazer nada. Foi muito assim, no improviso, na base do improviso. Então, não foram criadas condições específicas para a criação de uma cidade de fato. Isso só aconteceu anos mais tarde com os portugueses. Visão renovada dessa ideia, tá bom? Mas a maior parte da prova que você for fazer em relação a um curso militar, por exemplo, vai te dizer que São Luís foi fundada por franceses. Agora, se você estiver ligado no Enem, por exemplo, é bom estar ligado nesse assunto aqui, e por isso que é sempre bom trazer uma novidade historiográfica, beleza? Dois grandes camaradas vão ser importantes para essa expedição da França Equinocial: o Daniel de Latouche, grande capitão e líder francês, o camarada da marinha francesa que vem para cá, e o Charles de Vaux. Charles de Vaux tinha naufragado aqui no nosso território, lá no Nordeste, aí conheceu a região do Maranhão, depois voltou para a França, conseguiu convencer a França a mandar uma expedição para cá, para se consolidar no território. E aí eles criam a chamada colônia da França Equinocial. França Equinocial por conta da proximidade com a linha ali do Equador, que naquele momento a linha equinocial acabou virando França Equinocial. Há uma amizade inicial com os Tupinambás, que também é quebrada logo após, tá? Os Tupinambás,
acabam mais tarde rompendo com esse núcleo católico que é estabelecido aqui pelos franceses. Pô, professor, olha só que confuso. Você me falou que a estrutura da França Antártica é uma estrutura protestante dos franceses. Então quer dizer que a estrutura da França Equinocial é uma estrutura católica? Correto, é isso aí. Se a gente pudesse estabelecer relações de contraposição, a gente pode dizer que aqui a França Equinocial, a França Antártica, ela tem um polo mais protestante, mas que não é tolerante, e aqui também um núcleo católico, porque vem para cá a ordem capuchinha e tudo mais. É um estabelecimento bem interessante, mas logo em seguida é muito fácil a resistência, né? O Jerônimo de Albuquerque e o Alexandre de Moura acabam expulsando os franceses com bastante facilidade, é tudo tranquilo, né? E é um ponto muito importante. Agora, para finalizar, né, o que a gente tem que ter consciência é que toda essa estrutura pensada pelos franceses visava uma amortização geral do que uma colonização poderia gerar. O que era uma colonização? A colonização era uma tentativa dura de propor uma ideia de ganhos reais, de lucros para a coroa. Quando Portugal vem para cá e de fato consegue estabelecer polo, primeiro com o pau-brasil, depois ele vai plantar açúcar e vai conseguir muito dinheiro, o mundo inteiro vai olhar aqui para o Brasil e vai ver o Brasil como uma região possível de se ganhar alguma coisa, tá bom? No próximo vídeo a gente vai falar sobre a invasão holandesa no nosso território e a gente vai ver um pouco mais como se deu cada uma dessas invasões. Eu ainda vou citar para vocês um pouquinho dos chamados saques ingleses, que pode cair na sua prova. Saques ingleses liderados por um camarada chamado Cavendish, tá bom? Cavendish é um nome novo, né? Novo nada, é velho pra caramba. Não sei se você já ouviu falar nesse nome, Cavendish. Joga no Google, Cavendish. Vê se te lembra alguma coisa. Alô, Cabral! O Brasil, como é que tá? Ó, curte, compartilha, comenta, se inscreve. Prazer ter você aqui. Valeu!